Olá, meus amigos, muito bom dia. Como é de praxe, né? Eu espero sempre, com toda sinceridade, né? O melhor dos meus sentimentos, encontrar todos vocês com muita saúde, com muita paz. Já uma semana aí pela metade, mas cheios de coragem, né? E de vontade de vencer a cada dia. Isso é que é importante, né? Então nós estamos aí de volta para mais um estudo. Hoje do capítulo 52 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. E a abordagem de Emmanuel hoje, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, é sobre a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. E lá nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, vem da transcendência. Não tem nenhuma procedência de nós mesmos, já que somos criaturas, não somos causa de nós mesmos, não é? E Deus, fica bem claro aqui, é o doador de tudo por excelência, é o princípio e o iniciador de tudo em nós, de todas as dádivas, de tudo que nós recebemos. E Emmanuel dá o título aqui de dons. Então toda dádiva é uma doação. Os dons são as qualidades, aquelas que todos têm, mas desenvolvemos esses dons, aplicamos esses dons ao nosso semelhante, em nós, aquilo que nós recebemos dessas virtudes, não é? E isso vai ser elencado por Emmanuel logo na frente, não é? Exige uma série de situações, não é? De ações coerentes e sensatas nossas. E Tiago, falando mais uma vez dele, né? Eu gosto muito, e Emmanuel deixa claro que Tiago é o apóstolo que exige de nós tomada de posição. Ele é muito claro, muito objetivo, e ele fala do Jesus de Nazaré, o homem. Ele narra o comportamento, a forma de ser, todos aqueles dons que Jesus tinha, em perfeição, não era relativa, em perfeição em relação à evolução do homem, não é? Relativo somente a Deus, que esse tem o dom da perfeição em si como um todo, não é? Mas o Cristo é o modelo e o guia. Então, como ele exercia, compartilhava, administrava esses bens, esses dons, com seu próximo, com seus irmãos, não é? E eu também acho magnífico, no livro As Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, né? Joana chama ele de o apóstolo austero de Cristo. Ele era realmente, né, pela linguagem da sua carta, extremamente austero. E ele vai falar no contexto, para nós sempre contextualizamos primeiro, para depois fazer a abordagem de Emmanuel, não é? Ele vai falar do benefício das provas, né? Daquilo que nós passamos mediante o que ele chama de tentações, daquilo que nós passamos circunstancialmente aqui na vida. Aquilo que vem de encontro, não é? Das virtudes e dos preceitos crísticos e divinos que nós queremos desenvolver, nos aperfeiçoar e compartilhar, que vem no sentido contrário, para perturbar essa relação nossa com Deus e com Cristo. Então, no capítulo, ele começa falando da paciência, da sensatez, pois ele fala da prova. Nós já falamos isso aqui. Ele fala: feliz o homem que suporta a prova, porque ao superá-la, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida, nós sabemos, nós vamos lá na questão 114 do Livro dos Espíritos, é quando nós atingirmos a condição de seres ressurretos, ou seja, a condição de espírito puro, onde não mais teremos nenhuma influência da matéria. Não quer dizer que não seremos, que o espírito não é matéria, não. É que não teremos mais nenhuma influência da matéria. O que significa isso? Não seremos mais tentados. Não haverá mais contradição em nós. Mas isso precisa de uma tomada de decisão nossa,
muito séria e muito objetiva, não é? Então, o que deixa bem claro para nós, quando ele fala das provações, é uma advertência para nós acordarmos o mais rápido possível e sermos realistas e verdadeiros, coerentes naquilo que nós fazemos. Emmanuel, quando comenta Tiago em outro livro, ele diz que a pior de todas as realidades é melhor do que qualquer caminho da ilusão. Então nós temos que nos despertar nesse sentido, não é? Então, e verdadeiros principalmente conosco. Essa é a maior dificuldade. Geralmente nós usamos um verniz, não é, para velar até para nós mesmos o que nós estamos sendo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos aplicando com aquelas qualidades e aqueles dons que nos levam a trilhar o caminho que o Cristo espera de nós, não é? Ou seja, fica muito difícil para nós não entendermos isso. Suportar é uma prova de quê? De quem ama e quem confia em Deus. Sem o amor e sem essa fé, né, que nos nutre o espírito, né, nutre o corpo, nutre a alma, nutre o espírito, nós não temos vitalidade suficiente, não teremos a paciência suficiente e a virtude da sensatez, que Tiago enfatiza muito, e a prudência, para caminharmos nessa direção. Essa sensatez que ele fala é uma sabedoria muito, muito complexa, porque é difícil o que a vida nos coloca diante, os problemas, né, os obstáculos que nós enfrentamos, porque nós precisamos ter essa paciência, esse olhar calmo, equilibrado daquilo que nós vivemos, daquilo que nós estamos fazendo, não é? Para nós conhecermos a nossa relação com a vida, com o outro, com o próximo, com a sociedade, né? E assim nós darmos sentido à própria vida. É assim que nós vamos entender e compreender o que nós estamos vivendo. E isso no sentido intelectual, mas acima de tudo, Tiago exige a prática. Ele fala do desenvolvimento das virtudes, mas se nós não a colocarmos em prática, no dia a dia, nas nossas relações humanas, isso perde o efeito, não é? E isso fica bem claro quando fala que toda dádiva procede do alto e todo dom perfeito, não devemos esquecer isso, procede do alto, ou seja, da transcendência de Deus, não é? Porque qual a primeira dádiva que nós recebemos? A vida. E nós somos causa própria da vida? É uma pergunta que nós temos que fazer. Nós estamos falando aqui para a nossa ideia, a nossa formação, a nossa fé cristã, dentro dos preceitos da doutrina espírita. É nesse sentido que nós temos que compreender. Então, esses dons, essas qualidades, essas virtudes que todos nós almejamos, desejamos, isso está envolvido em todas as atividades que nós exercemos no nosso dia a dia, na sociedade, nas nossas relações com a família ou aonde for, não é? Há outras que nós colocamos, né, como prioridades. Todos desejamos ser médios, ter o dom da cura, ter o dom da fala. Isso fica muito bem explicado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo fala, não é, de como devemos utilizar esse dom, sermos só um corpo somente com Cristo. Eu gosto muito também do que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, quando Pedro diz assim: cada um administre, porque nós temos que administrar os nossos dons, as nossas qualidades, aquilo que nós recebemos pela graça de Deus, não é? Para utilizarmos em nós e no nosso semelhante. Então, tem que administrar isso com sensatez, com prudência e com paciência. Então, Pedro diz: cada um administre aos outros, não é, o dom, como recebeu, como bons despenseiros da multiforma da graça. Porque nós somos seres únicos. Cada um de nós tem determinadas qualidades e também as desenvolvemos e as aplicamos de maneira distinta. É óbvio que aquele que já conseguiu uma evolução melhor, está caminhando, já tem um entendimento, já atingiu uma determinada sabedoria, conhecimento e aplicabilidade com o seu semelhante, ele está desenvolvendo esses dons de uma forma melhor. Mas nós estamos a caminho, como todos estão à procura de exercer as suas funções, sejam elas quais forem, nas suas profissões, não é? De uma forma sensata e correta.
e sempre com amor. Não é? Aí seremos verdadeiramente despenseiros do Senhor, despenseiros do Cristo. Porque Paulo fala também lá em Romanos 12, 7, não é? Que tudo isso deve ser ser o despenseiro, aquele que administra e é um despenseiro para o outro desses dons divinos, é sempre, não pode ser diferente, para o bem comum, para o bem-estar comum nosso e da sociedade que nós vivemos. Todos, não é? Mas é na sua doação, na forma de doar, às vezes nós temos esse dom de uma forma muito evoluída, mas não doamos como aquele que às vezes não tem tantas qualificações como nós. Exerce às vezes e tem os dons semelhantes, mas ele exerce e doa com amor, com abnegação, com despojamento. Aí não adianta, você pode ter até qualificações mais complexas e mais completas que ele, mas você não vai se equiparar a ele, porque doar com amor, com sentimento, aí acima de tudo com espontaneidade para o nosso semelhante, é que vai nos diferenciar nesse caminho e que vai nos levar a ser qualificados, como Emmanuel vai dizer aqui na frente, não é? Então, começa Emmanuel a narrar a sua explicação, não é? Não vou ser aqui repetitivo, como eu falo sempre, né? Explicações magníficas que Emmanuel nos dá. Então, o Emmanuel nos diz o seguinte: certificando-se, né? Ou seja, nós nos conscientizando, não é? Certificando-se o homem, né? De que coisa alguma, né? Olha, de que coisa alguma possui de bom, né? Sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Ou seja, é ter a consciência que a procedência disso, como a própria vida, e tudo que nós desenvolvemos, todas as qualidades que nos são inatas, que vêm conosco, procede de Deus. O que distingue aqui é que tudo que procede de Deus é bom, está relativo à bondade, ao amor e é para o bem. Não vem nada diferente. E Tiago diz que não devemos alegar que as tentações vêm de Deus, porque Deus não é tentado e o mal não procede de Deus. Então, o mal é quando nós exercemos, como Pedro fala lá, quando nós administramos isso ao outro de forma incorreta e dolosa, maldosa, não é? Ou de forma diferente daquilo que Tiago propõe aqui na sua carta e na interpretação de Emmanuel, não é? Porque o bem, a bondade, o amor é um princípio e a sua procedência não é de nós, é de Deus. Ele é o modelo de amor, não é? Se nós fizermos isso de forma diferente, a procedência da má administração desses dons que nós temos, aí cada um pensa, né? Aquele dom, aquilo que ele tem vontade de ser, principalmente nós espíritas, né? E todos os cristãos e todos os povos, né? Todo ser humano tem vontade de ser, de ter. O modelo da perfeição é Deus. E o modelo para nós aqui na Terra, nessa morada que Deus nos concedeu, é o Cristo, não é? Então, bom, sem que Deus, por nossa má administração. Aí ele fala, a vida na Terra, ou seja, porque encarnar é para isso. Encarnar é um projeto. E nesse projeto nós aportamos aqui na Terra, não é? Com determinadas qualidades e com determinados dons que nos são concedidos para trabalhar em prol do nosso desenvolvimento, da nossa evolução e praticarmos junto ao semelhante. Porque a prática com o nosso próximo, com o outro, é que leva ao aperfeiçoamento. É aí que existe a aferição de Deus, do Cristo, da espiritualidade, daquilo que nós estamos fazendo. Então, é justamente aqui na Terra que ela vai ganhar novos rumos. Se todos os seres humanos encarnados, praticarem e exercerem consigo, com a família, com o outro, em todas as circunstâncias que ele vier aqui, sempre na prática do bem, exercendo o bem, a Terra mudará de rumo, com certeza. O nosso caminho para a regeneração será mais rápido. Então, prossegue, Emmanuel. Diz a sabedoria, né, desde a antiguidade, faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Não pode ser diferente, porque é imprescindível a ação. Não basta eu vir com essas virtudes, recebê-las, né? Elas estarem inatas em mim,
se eu não despertá-las. E despertar não é permanecer na consciência, não é permanecer no pensamento, é doar, compartilhar e trabalhar o aperfeiçoamento, aquilatar essas qualidades junto do meu próximo, não é? Em pensamento, em palavras e ações, né? Porque é nela justamente que vai haver a aferição da espiritualidade, né? E da qualidade dos dispenseiros, usando o termo que nós usamos lá da carta de Pedro, não é? A forma que nós disponibilizamos e administramos esses bens na nossa convivência com o outro. É a lei da reciprocidade. Só há uma grande diferença. Quando vem do alto, procede de Deus, nós agindo no bem, a reciprocidade será a mesma. Agora, se nós agirmos incorretamente, a recíproca negativa não provém de Deus, não provém do Cristo. É a lei de ação e reação que vai ter um retorno correspondente àquilo que nós fizemos. Se você fez o mal, praticou o mal e passou de forma incorreta, não é? Fora dos princípios que regem uma vida saudável na Terra, o seu retorno será negativo. E a causa não é Deus, a causa não é o Cristo. Foi você que a exerceu de forma errônea, não é? Então prossegue, Emmanuel, reconhecendo, olha, mais uma vez, lá, certificando-se aqui agora, olha, reconhecendo o elevado teor da exortação, ou seja, da advertência que Tiago está fazendo para nós, e Emmanuel comenta, não é? Somos compelidos, impulsionados, é o que ele está dizendo, né? A reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, aí em todas as áreas, né? Nada está fora, em toda função, em tudo aquilo que nós exercemos uns com os outros, né? O homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Então, o certificado, quem certifica a qualidade é Deus, é o Cristo, é a espiritualidade. Quando nós retornarmos, nós daremos conta da forma, seremos notificados daquilo que exercemos para o bem, daquilo que nós deixamos a desejar, mas também daquilo que nós praticamos de forma incorreta e consciente, de forma maldosa. Então, mais uma vez, fica aqui que é imprescindível, é necessário, não pode deixar de ser diferente, né? Que é na ação, não é? É nela que nós vamos ter esse entendimento. Então, porque na própria aquisição, isso aí não vai referendar não só a nossa vivência aqui, isso vai nos qualificar aqui na Terra, mas acima de tudo, qualifica o espírito. Isso vai entrar no seu histórico, isso vai entrar na sua bagagem evolutiva. O aperfeiçoamento de cada dom será somado nos seus ciclos evolutivos. Então ele retorna ao plano espiritual com mais experiência. Isso vai ser agregado. Tudo que nós adquirirmos no bem e para o bem vai se agregar ao nosso histórico, à nossa formação, à nossa evolução. Então nós vamos melhorando paulatinamente a cada ciclo reencarnatório, nós vamos um dia, quando atingirmos a condição de espíritos puros, sermos certificados, recebermos o diploma final, não é? As titulações, isso é muito importante quando fala dos títulos profissionais, ela não pode de forma alguma, todos nós que temos as titulações, não importa como, inclusive aquelas que estão destacadas na carteira de trabalho, é algo que nós recebemos. E temos titulações pela formação da cultura, do estudo, da universidade, etc, etc. Não é? Mas recebemos um título daquilo que exercemos, um nome da profissão daquilo que nós exercemos. Isso não pode ser retido, isso tem que ser doado, compartilhado, para o aperfeiçoamento da sociedade como um todo, do homem como um todo. A vida é circunstancial e temos que viver uns com os outros e para os outros. Não é assim que nós não desejamos tudo de melhor para a nossa família, mas nós somos uma só família, uma família espiritual. Agora, essa forma de doar, ela não pode ser retida, mas também não podemos nos vangloriar dela. Achar que temos qualidades, porque quando nós chegamos aqui, essas qualidades, elas estão inatas em nós, mas elas estão adormecidas.
Nós só a despertamos com qualidade se a exercermos com qualidade positiva. Do contrário, nós estamos retrocedendo na forma que nós exercemos essas qualificações que nós temos, se nós não exercemos com amor para o nosso semelhante. Então não é para se vangloriar. Agora, quando fala durante alguns anos, é porque estamos aqui, e isso é indeterminado. Nós temos, cada um de nós aqui temos as nossas qualificações, mas até quando você vai estar desenvolvendo esse dom, ou esses dons, essa graça que Deus nos concedeu por sua caridade para conosco e seu amor, até quando? Ninguém sabe. Nós estamos aqui conversando, partilhando, mas eu não sei se a semana que vem eu vou poder estar aqui fazendo esse vídeo para compartilhar e interagir com vocês. Assim somos nós naquilo que nós fazemos, em qualquer situação. Se nós fizermos de acordo, seremos lembrados pelo exercício sempre constante no bem, para com o nosso semelhante, não é? Então, o pai lhe confira o certificado, é importante, é só ele, e não nós. Agora, é muito importante que, quando diz lá, brilhai vossa luz diante dos homens, para que ao verem vossas boas obras glorifiquem vosso Pai no céu, então os outros devem ver, os outros veem. Agora, quando só eu vejo e falo, aí eu estou me vangloriando das qualidades que eu estou desenvolvendo. Então, aquele que certifica realmente é Deus, mas o outro, o nosso próximo, as pessoas que nos circundam, aquela que nós relacionamos, elas também vão qualificando, certificando que há coerência. Não há incoerência, não há insensatez, porque aquele que faz isso com equilíbrio não vai fazer de forma diferente. Então, prossegue Emmanuel, indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito, dom perfeito, ele não pode ter mácula. Há alguém de nós aqui que pratica seus dons, o dom que tem de forma perfeita? Eu desconheço. Mas tem milhares e milhões aqui que já praticam as suas funções de forma extremamente satisfatória. Já estão a caminho de ser certificados. Outros menos e outros estão bem, mas estão todos num processo evolutivo, não é? Constante, que não para. Então, quando Emmanuel coloca essa questão, ou seja, na reparação principalmente dos danos que nós cometemos, nas provas que nós vamos enfrentando e vamos sendo qualificados de boas notas, tiramos boas notas no exercício que nós fazemos com o outro, é que nós superamos a prova, que Tiago fala. Por isso ele diz lá, feliz o homem que supera a prova. Porque é só eu que posso superar a minha. E só eu posso reparar também os danos que eu causei no pretérito ao meu semelhante, não é? Ou seja, é que vai ocorrer a depuração daquilo que nós fizemos. Vai ser expurgado tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que corrompe, não é? As nossas relações com Deus, com Cristo, não é? E com o nosso semelhante. Ou seja, nós vamos então trilhar o caminho do aperfeiçoamento de nós mesmos, não é? Então, a obra perfeita, como ele disse, né, lá no versículo 1,3, para que nós sejamos, né, ele vai dizer no versículo 1,3, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler a partir do 2, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o ser submetido a múltiplas provas. Isso é um paradoxo, né? Quem quer ser provado? Todo mundo quer facilidade na vida. Pois sabeis que, ao ser provada, a fé produz paciência, a paciência torna a obra perfeita. E nós sabemos que a virtude da paciência é uma das mais difíceis, não é? Mas é no exercício constante de ser um despenseiro de Deus naquilo que Ele nos concedeu que nós vamos adquirir a sensatez, sendo pacientes, sabendo que nós não temos condições de fazer isso de uma vez só. Não é? A evolução não dá saltos, né? Ou seja, esse é o ser íntegro, aquele que adquiriu, que está se qualificando de uma forma sensata e estruturada. Ou seja, porque a fé, mesmo nós caminhando e seguindo esse caminho, a fé do homem, nós ainda não adquirimos a estabilidade suficiente, mas ela deve ser estável. Quanto menos ela oscilar, né,
no nosso caminho, na nossa trilha, para o caminho da verdade e da vida, que é aquele que nos levará a moradas superiores, onde teremos um modo de vida mais satisfatório, saudável, de bem-estar, que aí ficará o caminho e as provas que nós teremos, é aquela prova onde nós teremos a consciência de que é no agir em benefício do nosso semelhante que as provas vão avançando e nós teremos a satisfação, a alegria que ele está falando de ser bem-aventurado. Porque ser bem-aventurado é ser aquele que já recebeu, introjetou e pratica esses dons em benefício do próximo. Então, isso precisa ser mobilizado. Quando Pedro está falando em mobilizar, em administrar, é mobilizar com o quê? Com sentimento e racionalidade. A racionalidade dá o equilíbrio, mas o sentimento leva a energia, transmite essa energia ao outro. Ou seja, em relações superiores. Se for com sentimento, essas realizações, que é o exercício dos dons e da graça que eu recebi, não é? Se tiver munida, se tiver abastecida de sentimento puro em relação ao nosso semelhante e de forma racional e equilibrada para que o outro entenda, então nós estaremos exercendo num padrão superior. Isso vai fazer o quê? Manter uma constância no desenvolvimento desses dons e no nosso aperfeiçoamento. Porque não é difícil nós enxergarmos, porque tudo é mutável. Tudo é mutável, não é? Nós estamos num caminho que ele não cessa no processo de evolução. A mutabilidade é da nossa condição. Agora, não é? E há uma troca. Nós vemos na Terra, no processo evolutivo, naqueles que relacionam conosco, há uma troca incessante de posições, daqueles que estão caminhando conosco e de nós também, nesses ciclos evolutivos. Muitos vêm aqui e são despenseiros verdadeiros de Deus, da sua graça, não é? E nós viemos, às vezes, até numa condição mais satisfatória do que aquele, mas não fizemos isso de forma correta. Então aquele passa na nossa frente. Mas essa corrida, como diz Paulo na carta aos Hebreus, deve ser feita todos, de mão dadas. Não é questão de chegar primeiro, é questão de todos, né? A unidade, a multiplicidade, caminhar para a unidade. Sermos um só com o Pai, como diz o Cristo. Então segue Emmanuel. Entretanto, para, recebermos o benefício, porque é um benefício, não é? Faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Porque o evangelho é o padrão, está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 7 a 10. Deixa bem claro. Batei e a porta irá abrir. Não é? Orai, não é? Batei e vigiai. Está bem claro. Então, o que o Emmanuel está falando aqui? O padrão será sempre o evangelho. E o que vai nos qualificar nesse bater para que essa porta abra e nós possamos receber cada vez mais esses dons e aperfeiçoá-los, é o despojamento. A forma como nós vamos dispensar isso ao outro. Nós vamos doar ao outro, não é? E não pode, de forma alguma, como Kardec deixa de forma brilhante no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, e em toda a obra, não é do interesse pessoal. Porque se fizermos isso por interesse, não for espontâneo, não é aquele a priori nosso de doar isso da forma mais pura possível, porque o interesse pessoal é ele que é o fomentador do orgulho e do egoísmo, que Kardec nos diz que são as duas grandes chagas da humanidade. Não é? Agora, quando diz o Emmanuel, a partir de agora, ele vai elencar, dar alguns exemplos das qualidades que nós almejamos, não é? Aquilo que nós pleiteamos. Eu tenho alguns aqui que eu sonho em ter, né? Alguns dons desses. Ainda não tenho. Tenho alguns que eu estou começando, estou no início ainda, muito novo nessa jornada. Mas vou desistir por causa disso, porque tem outros na minha frente. Aqueles que estão na minha frente nesse caminho fizeram por merecer. Tiveram o mérito do esforço, da dedicação e da maneira de doar esses dons
para o seu próximo, para o seu semelhante. É isso que nos qualifica, que nos certifica. Então, nós vamos sempre receber esses benefícios somente se nós quisermos empregá-lo ao outro. Porque muitos encarnam com dons magníficos, mas ele tem um livre-arbítrio. Ele encarna, passa pelo período do despertamento, quando chega numa determinada idade, há um despertamento mais, vamos dizer assim, com uma melhor postura, com um despertamento, uma consciência. Há um despertamento na consciência daquilo que ele deve e daquilo que ele veio fazer, mas ele opta por não fazer. Porque o livre-arbítrio estará sempre, é uma lei, é um princípio. Tanto Deus, o Cristo e a espiritualidade não rompe essa lei conosco. Nós temos que, então, se nós quisermos ser qualificados, nós temos que empregá-lo. E não esquecer que é sempre dentro do bem. E tem que ter uma virtude. Por isso que ela é a primeira da bem-aventurança. Com humildade. Essa é fundamental. Reconhecendo sempre a nossa condição. Agora, é de fundamental importância nós sabermos, não é, que de forma alguma devemos transmitir isso ao outro com arrogância, com prepotência, impondo, não é, a forma que nós passamos e que nós achamos que é a mais correta, né, de agirmos. Porque nenhuma concessão divina, não esqueçamos disso, é por privilégio ou por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nós sabemos bem disso. Então é caminhar com prudência, com sensatez e buscarmos desenvolver a qualificação da virtude da paciência. A humildade vai fazer com que nós possamos, em nos reconhecendo, trilhar esse caminho de uma forma melhor. Então Emmanuel diz, queres o dom de curar? Ele faz uma pergunta. Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Então o amor, essa é a condição primeira. Isso é uma lei, é um imperativo. Não tem como ser diferente. Porque como eu posso ter o dom de curar se eu imponho as mãos, ou faço pelo pensamento, ou pela energia, pela oração e pela prece, se eu não estou fazendo sem amor? Como pode haver uma transmissão de energia minha para aquela determinada pessoa, para quem quer que seja, se não estiver aqui, eu não estiver munido de um sentimento positivo de amor? Não é um amor ainda padrão crístico, mas já é um amor suficiente, aliado a esse dom que nós recebemos e viemos aqui para aperfeiçoar, que vai auxiliar nosso irmão no seu processo de cura. Essa é a condição primeira, do corpo e do espírito. Então, pode e acontece a cura do corpo, mas se nós pudermos estender isso, dar uma dimensionalidade para o transcendente, para o espiritual, o espírito também é beneficiado. Porque ele pode ter sido curado de um determinado desequilíbrio mental, psicológico, emocional. Então, ele tendo essa estrutura, foi equilibrada, ele pode caminhar. E isso é o que a Joana de Ângeles chama da integralidade do homem. O corpo, a alma e o espírito. É o homem integral que está caminhando nessa jornada, não é? Então, segue Emmanuel. Queres ensinar? Olha, esse é outro dom magnífico. Faze-te amigo do que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes, aqui que é importante, não é? Agora, isso aqui não é só trabalho religioso, aqueles que fazem em nome do Senhor, ou seja, um professor na sala de aula, aquele que está exercendo qualquer que seja a sua atividade, e aqui nós levamos para o campo religioso, da religião, da espiritualidade, de tudo aquilo que nós exercemos. Se fizermos isso, em nome do Senhor, é fazer como? Não vamos conseguir ainda com a perfeição que ele fez, mas vamos estar fazendo com a intencionalidade. Essa é que é o fundamental. A espontaneidade de exercer isso para o bem, porque todo dom divino, bom e perfeito, procede de Deus, não é? Essa é a forma altruísta de nós agirmos, não é? Uns com os outros.
não é? Ele deve ser recíproco nas relações humanas. É a empatia. De nós entendermos que nessas relações de ensinar, eu vou ao outro, dedico ao outro, me dou ao outro esses dons que eu tenho, mas não vou exigir dele que ele seja como eu, que ele faça as mesmas obras que eu faço. Porque ele pode ter dons diferentes e formas diferentes de exercer e doar e de compartilhar esse dom. Mas o detalhe que ele tem que entender, como nós temos que entender, que essa partilha tem que ser no padrão do Cristo. Quando ele fala, se nós fizermos essas obras, não é? E a empatia no agir em prol do outro, isso deve ser sempre pensado. Se nós fizermos diferente, não é um ensino coerente. Esse ensino, essa forma que nós estamos levando o próprio conhecimento ao outro, além dele não ser coerente, ele não tem consistência. Então ele não perdura, ele passa, como nós lemos anteriormente. Agora, quanto mais consistência ele for, quanto mais persistência e perseverança nós tivermos no exercício desses dons, melhores qualificados nós somos. Então, palavras edificantes é que nós temos que ver nessas relações, é quando Jesus vê, é ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ver com olhar generoso, ver com a bondade, escutar, trazer para dentro e expressar aquilo na ação e na palavra, que constrói, que edifica o ser humano, edifica ele para essa jornada espiritual, não é? Esperas o dom da virtude, não é? Disciplina-te, não tem como. Por isso que Tiago fala da paciência. Porque para adquirir essas virtudes, para superarmos, para repararmos os danos que causamos, superarmos as provas que vamos ser passados, para sermos testados, principalmente quando começamos a sentir a necessidade de desenvolver essas virtudes, algo diferente vai ser tocado em nós, porque vai haver obstáculos, principalmente para aqueles que não aceitam as nossas mudanças, não é? Então, é a abnegação. Isso exige devotamento, muito devotamento, porque é uma conquista. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Exatamente, para ouvir. Calar é essencial, porque na transmissão daquilo que nós fazemos exige moderação. Isso está em conformidade com o que Tiago fala, sensatez e prudência. Porque se fizermos diferentes, o que isso ficará bem claro, ficará patente, bem claro para as outras pessoas, não é? Que na realidade, quando nós afirmamos demais aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos revelando o quê? Frustrações pessoais. Nós pensamos que estamos realizando e criamos um verniz em todos de nós, pensamos que estamos fazendo tudo aquilo que achamos. E na realidade estamos fazendo diferente, não é? Porque a forma de ensinar não é de exaltação daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. É das virtudes que nós estamos transmitindo. É elas que devem ser exaltadas, na forma que nós exercitamos isso, não é? Deseja acesso aos círculos sagrados do Cristo? Olha que pergunta maravilhosa. Aproxima-te dele, não tem como fazer diferente. E aproximar dele não é somente ir para o templo, ler o Evangelho, decorar a Bíblia, não é isso. Aproximar dele é exercer esse dom em prol do seu semelhante. Não há como ser diferente. Foi o que ele fez. Ele não necessitava ir nos templos, ele se afastou depois dos templos e foi exercer todos os seus dons divinos, não é? Com o povo, com os necessitados, com aqueles que sofriam as agruras daquela época e continua sofrendo até hoje, não é? Então, aproxima-se dele, não só pela conversação elevada. Intelectualismo não vai levar ninguém, não é? Ser formado ou ter habilidades linguísticas, a verborragia desnecessária, não nos faz aproximar dele, mas também por atitudes de sacrifício, abnegação, despojamento nas nossas relações um por outro, de sacrifício, ou seja, de tornar, de elevar isso ao bem, aquilo que é bom, que está dentro dos preceitos da bondade que Emmanuel nos diz lá no começo, como foram as de sua vida, não é? Então, as de sua vida, porque ele é o modelo, ele exercitou exatamente como está sendo falado aqui. Então, ele é o molde, vamos procurar
agir de forma semelhante, não é? Então, para todos nós, ou seja, nós vamos ser, não será diferente, testados e provados em todas as circunstâncias da vida terrena. Não há como ser diferente. Nós devemos buscar, como Paulo diz, ser a semelhança do Cristo, porque igual ainda estamos infinitamente distantes. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus, né? Entretanto, cada qual tem a porta respectiva, cada um de nós somos seres únicos, não é? E pede uma chave diferente, porque temos qualificações, a forma como nós desenvolvemos isso, não é? Como nós estamos caminhando nesse processo evolutivo, estamos em estágios diferentes, não estamos superiores aos outros, não devemos nos colocar nessa condição, porque o ser realmente superior, quanto mais ele se eleva, mais ele reconhece a sua condição relativa a Deus, ao Cristo. Essa é a humildade que nós devemos seguir no caminho, não é? Então, para que todos nós, porque todos nós devemos, e não há forma de desenvolvermos isso, não é? Se não tivermos qualificados dentro das condições para desenvolvermos esses dons que procedem de Deus, não é? Ou seja, nós temos que realizar conforme o determinismo de Deus, que é o bem. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus, entretanto, cada qual tem a porta, não é? Isso fica bem claro. Ou seja, porque temos características únicas e diferentes. Então, se nós partilhamos assim, nós seremos coerentes, né, no modo de agir. Se nós fizermos diferente por uma intenção, por um propósito que não esteja em consonância com esses preceitos, o que acontece? Desvio de finalidade. Desviamos a finalidade daquilo que nós viemos. Perdemos, estacionamos, estagnamos no nosso processo evolutivo. Então, para nós concluirmos, não é? Fica bem claro o que Emmanuel nos diz para nós, e lá no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no Sede Perfeitos, como vai falar do homem de bem, não é? E do bom espírita, para situarmos em nós aqui, é belíssimo. Há tantos exemplos que nós não temos como colocar tudo aqui, né? Que esse conjunto de virtudes exige essencialmente, como diz a espiritualidade lá, sensibilidade. Temos que ser sensíveis no olhar, no ouvir, no falar, para transmitirmos esses dons ao outro. Exige uma sensibilidade, sentimento, não é? O mais profundo que nós temos. Então, para quê? Para que nós possamos atingir a maturidade do senso moral, não de moralidade. Nós vamos crescer no senso moral, na forma como nós falamos, agimos, e somos qualificados para isso, principalmente pelo outro, porque o certificador do nosso diploma é Deus, não é? Isso exige uma tomada de consciência muito séria, um despertamento, a metanoia, como nós sempre falamos, que deve ser despertada. Ela é inerente a cada um de nós, é inata a cada um de nós, né? Independente, isso é independente da idade ou do grau de instrução. Há muitos jovens aí que já estão distantes de mim, estão exercendo esses dons e as suas qualificações conforme os preceitos de Deus e do Cristo e da espiritualidade, não é? Então, no livro Ceifa de Luz, que aborda a mesma lição, há uma pergunta lá que eu deixo para todos os amigos, não é? Afinal, cada um pergunta para si, não é? O que possuímos que não devemos a Deus? É uma pergunta. E para encerrarmos, e eu agradeço a paciência de vocês mais uma vez, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 4, no finalzinho, tem uma frase que eu acho ela magnífica, que ela está perfeitamente inserida nesse contexto que nós estudamos. É uma inversão de paradigma para nós após a chegada da doutrina espírita, o que a espiritualidade diz aqui. Então, nesse processo do exercício da doação, de sermos um despenseiros dos dons divinos, como diz Pedro, não é? E entendermos que ele procede do alto, o que nós devemos fazer? Olha a recomendação da espiritualidade.
Examinai os vossos defeitos e não vossas qualidades, não é? Porque senão nós corremos o risco do vaidosismo e de nos vangloriarmos. E, se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Encontre primeiro os seus defeitos, qualifique-se, certifique-se para a prática do bem e exerça com seu semelhante. Muito obrigado, meus amigos. Que o Divino Mestre Jesus esteja convosco, a espiritualidade de luz envolva todos vocês, todos os seus familiares, toda a família humana, em muita paz, em muita saúde. Até a próxima.